Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, tomado de alegria no Espírito Santo, Jesus exclamou: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Voltando-se depois para os discípulos, disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós contemplamos um dos momentos mais lindos e íntimos do coração de Jesus. Ele se enche de alegria no Espírito Santo, levanta os olhos ao céu e louva o Pai. Não é um Jesus distante, frio, distante da nossa realidade. É um Jesus que vibra, que se emociona, que se alegra, porque o Pai escolhe revelar seus segredos não aos orgulhosos, mas aos pequenos, aos simples, aos que têm o coração aberto. E talvez enquanto você escuta esta palavra, você se sinta exatamente assim, pequeno, frágil, sem muitas respostas, mas com um desejo sincero de Deus. O Evangelho de hoje nos diz que Deus se esconde dos sábios e entendidos e se revela aos pequeninos. Isso não significa que Deus rejeita a inteligência, significa que Ele rejeita a soberba. Ele fecha o coração para quem se acha autossuficiente, mas abre o céu para quem admite que precisa dele. A boa notícia é que se você chega hoje diante desta oração sentindo que não sabe tudo, que não consegue tudo, que não domina tudo, você está exatamente no lugar certo, o lugar dos pequenos que o Pai tanto ama. Antes de continuar, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se esta palavra já começou a falar com você, inscreva-se no canal Evangelho em Paz, ative o sininho e deixe um comentário de oração. Escreva o seu nome e o nome de alguém por quem você quer rezar hoje, com um pedido concreto, pela saúde, pelo trabalho, pela libertação de um vício, pela restauração de um casamento, pela conversão de um filho, pela cura de uma depressão, por uma porta aberta na vida financeira. Coloque, por exemplo, rezo por Ana, minha filha, pela libertação da ansiedade, ou rezo por mim, João, por um emprego abençoado. O céu se move quando somos concretos na fé. Voltando ao Evangelho, Jesus nos revela algo profundo. Conhecer o Pai não é fruto de esforço humano, é graça. Ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso significa que a fé não é um prêmio para os perfeitos, mas um dom para os que se deixam alcançar. Talvez você se ache indigno, cheio de erros, cheio de quedas, mas Jesus hoje te olha com amor e te diz: eu quero te revelar o Pai, eu quero te mostrar o rosto de um Deus que te ama, não de um chefe que te condena. Perceba também que Jesus fala da felicidade dos discípulos. Felizes os olhos que veem o que vocês veem. Ele está dizendo que há uma graça especial em poder reconhecer a presença de Deus na própria história. Quantas pessoas vivem ano após ano sem perceber que Deus está agindo? Quantos corações procuram em todos os lugares aquilo que só o amor do Pai pode oferecer? E você, mesmo com lutas e dores, foi colocado hoje diante desta palavra. Isso não é acaso, é cuidado, é escolha, é amor. Talvez você olhe para a sua vida e sinta que pouco entende os caminhos de Deus. Você reza por uma coisa e acontece outra. Pede cura, mas a doença permanece. Pede reconciliação,
mas a distância continua. Pede uma porta aberta, mas os dias seguem apertados. E o coração corre o risco de se tornar duro, fechado, desconfiado. O Evangelho de hoje vem desfazer isso. Jesus não está prometendo explicar tudo, mas está prometendo te colocar dentro do coração do Pai, para que você saiba que mesmo sem entender você é amado. Os sábios e entendidos da época de Jesus acreditavam que conheciam Deus porque sabiam muitas leis, tradições e palavras. Mas, diante de Cristo, muitos deles permaneceram cegos. Já os pequenos, os pobres, os doentes, os pecadores arrependidos, os discípulos simples, esses viram, ouviram, tocaram, foram transformados. A diferença não estava no intelecto, mas na humildade. Não estava no diploma, mas no joelho dobrado. Filho, filha, talvez hoje você precise fazer esse movimento interior, descer um pouco do trono das respostas prontas, das certezas rígidas, da necessidade de controlar tudo e se permitir ser pequeno diante de Deus. Pequenino não no sentido de insignificante, mas no sentido de dependente. Um filho que sabe que precisa do pai. Uma filha que confia que o pai sabe o que faz, mesmo quando ela não entende. Jesus se alegra com aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito. Ele se alegra com você quando, em vez de endurecer, você abre o coração. Quando, em vez de se afastar, você se aproxima. Quando, em vez de se fechar na dor, você apresenta a dor a Deus. Quando, em vez de se achar melhor do que os outros, você se reconhece igual a todos, necessitado de misericórdia. Talvez hoje você esteja assistindo a esta oração no meio de um dia difícil. Talvez seja à noite, depois de uma discussão. Feliz é o olhar que consegue enxergar Deus nas pequenas coisas. Feliz é o ouvido que percebe a voz de Deus no silêncio. Feliz é o coração que, mesmo cansado, continua confiando. Feliz é aquele que, mesmo sem entender tudo, permanece com Jesus. Você pode ser essa pessoa hoje. Não precisa esperar estar melhor, mais santo, mais organizado. Deus te visita exatamente como você está. Respire fundo. Deixe estas palavras repousarem dentro de você. Sinta que neste momento Jesus também exulta no Espírito por tua vida. Ele agradece ao Pai porque você está aqui. Ele agradece porque, apesar de tudo, você ainda busca. Ele agradece porque, no meio de tantos ruídos do mundo, você escolheu ouvir a voz do Evangelho. E agora, peça baixinho, no segredo do coração: Jesus, revela-me o Pai, revela-me o teu amor, faz-me pequeno para que eu possa te acolher. Filhos e filhas amados, continuemos deixando que esta palavra toque nosso interior. O Evangelho de hoje é curto, mas carregado de uma força espiritual capaz de transformar completamente o modo como enxergamos a vida. Jesus se alegra no Espírito Santo e louva o Pai porque a revelação divina não depende de grandezas humanas, mas de corações humildes e dóceis. E talvez seja exatamente isso que você precise ouvir hoje. Deus não exige de você aquilo que você não tem. Ele só pede o que você é. Quantas vezes você se sentiu pequeno demais? Pequeno diante das dívidas, pequeno diante das responsabilidades, pequeno diante da doença, pequeno diante da solidão, pequeno diante das perdas. Quantas vezes você pensou que sua oração era fraca, que sua fé era pouca, que seu coração estava cansado demais para ser ouvido? Mas o Evangelho hoje derrama luz sobre tudo isso. Jesus se alegra nos pequeninos. Jesus se revela aos que têm coragem de admitir que estão cansados, fracos, sobrecarregados. Jesus se inclina sobre quem não consegue se levantar sozinho. E é por isso que neste momento você não precisa fingir força, não precisa esconder a dor, não precisa colocar
máscara alguma. Deus não se revela aos perfeitos, mas aos que se deixam amar. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas Deus está muito mais perto do seu choro do que da sua aparência de força. Ele está muito mais perto do seu arrependimento do que das suas justificativas. Ele está muito mais perto do seu silêncio sincero do que das palavras decoradas. Jesus diz que muitos profetas e reis desejaram ver o que os discípulos viram. Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar que existe um privilégio enorme em poder ouvir a palavra todos os dias? Em poder experimentar a presença de Jesus, mesmo sem vê-lo fisicamente? Em poder sentir o Espírito Santo agir na sua alma, mesmo quando tudo ao redor parece confuso? Essa capacidade de enxergar Deus na dor, na luta, no cotidiano, isso é dom, isso é graça. É sinal de que você não está perdido, mas escolhido. Filho, filha, talvez você olhe agora para a sua vida e veja um cenário que não combina com a promessa de Deus. Talvez você veja uma família dividida, um casamento machucado, um filho distante, um diagnóstico que te assusta, uma vida financeira desorganizada, um futuro que te ameaça. Talvez você esteja vivendo algo que não entende, perdendo algo que parecia essencial, ou enfrentando algo que nunca imaginou enfrentar. E o Evangelho de hoje chega para te dizer, mesmo assim, Deus está revelando algo a você. Mesmo no meio da dor, Ele está te ensinando a enxergar como os pequeninos que o Pai ama. Eu quero te convidar agora a trazer à memória uma situação específica da sua vida que está exigindo fé. Não generalize. Pense em algo concreto, um nome, um problema, um medo, uma decisão. E escreva nos comentários com fé. Rezo por, peço revelação e direção de Deus. Diga o nome e o pedido. O céu honra quando somos específicos. Talvez você esteja rezando por alguém da família que perdeu o rumo, alguém que caiu no vício, alguém que está doente, alguém que se afastou da fé. Talvez você esteja rezando pela sua casa, ameaçada por brigas, por falta de diálogo, por frieza, por inseguranças. Talvez você esteja rezando por um sonho que está nascendo ou por um sonho que morreu. Talvez por uma porta que precisa se abrir, por um emprego, por uma chance, por um alívio. Jesus hoje agradece ao Pai porque Ele revela a sua presença justamente nesses momentos de fragilidade. Você acha que Deus te abandonou? Não. Ele está te ensinando a ver com novos olhos. Ele está te preparando para uma revelação maior. Ele está te tornando mais sensível, mais humilde, mais dependente, mais forte na fé, porque o orgulho endurece, mas a dor purifica. O excesso confunde, mas a simplicidade liberta. A soberba cega, mas a humildade ilumina. Olha o que Jesus diz. Felizes os olhos que veem o que vocês veem. Sabe por quê? Porque os discípulos conseguiram ver Deus onde muitos não viram. Viram Deus na manjedoura, no homem simples de Nazaré, na cruz, no silêncio, no pão partido, nos pobres, nos cansados, nos pequenos. Eles descobriram Deus onde o mundo jamais imaginaria encontrá-lo. E você? Onde tem procurado Deus? No extraordinário, no milagre imediato, na resposta rápida, ou na simplicidade do cotidiano, no pequeno gesto, na palavra que acalma, no silêncio que cura, na oração que te sustenta? Felizes os olhos que conseguem ver Deus no inesperado. Felizes os que percebem que Ele se revela justamente onde menos esperamos. Filho, filha, talvez você esteja vivendo uma situação que parece sem sentido, mas peça agora: Senhor, revela-me o que eu não estou vendo. Peça de novo como um pequenino: Senhor,
abre meus olhos para a tua vontade e continue pedindo até sentir a paz, porque quando Deus revela, Ele não revela com gritos, Ele revela com suavidade. Ele não entra pela força, Ele entra pela entrega. O Evangelho de hoje é também um convite a abandonar a arrogância espiritual. Quantas vezes acreditamos que já sabemos rezar, já sabemos ouvir Deus, já sabemos discernir, e na verdade estamos fechados. Muitas vezes Deus quer falar, mas nossa mente está barulhenta demais. Deus quer mostrar algo, mas nosso coração está endurecido. Deus quer guiar, mas estamos ocupados demais tentando controlar tudo. Ser pequenino diante de Deus e abrir espaço para Ele é admitir: eu não sei tudo, mas Tu sabes, Senhor. Eu não posso tudo, mas Tu podes. Eu não entendo tudo, mas Tu vês além. E quando essa entrega acontece, o Espírito Santo se derrama, a revelação vem, a paz desce, o coração se organiza, as lágrimas encontram sentido, a cruz se torna luz. Filho, filha, deixe Deus te revelar hoje que você é amado, mesmo com seus defeitos, mesmo com sua história, mesmo com seu temperamento, mesmo com seus erros, mesmo com as quedas que só você sabe. O Pai não revela seus mistérios aos perfeitos. Ele revela aos que amam, aos que procuram, aos que se entregam, mesmo imperfeitos. Por isso, diga agora no seu coração: Pai, eu quero ser um dos teus pequeninos. Diga de novo: revela-me o teu amor. E sinta que Jesus sorri ao ouvir isso. Filhos e filhas, agora que a palavra já falou ao nosso coração, é hora de acolher a graça que Jesus oferece quando nos tornamos pequeninos diante de Deus. O Evangelho nos mostrou que o Pai revela seus mistérios justamente aos humildes, aos que têm coragem de depender, aos que já não confiam apenas em suas próprias forças. Por isso, convido você a desacelerar por um instante. Respire profundamente. Traga para a presença de Deus tudo aquilo que você não controla. Deixe que esta oração seja um espaço de encontro, de cura e de revelação. Feche um pouco os olhos e imagine Jesus te olhando com a mesma alegria com que ergueu os olhos ao céu naquele dia. Ele sorri porque vê o seu esforço. Ele sorri porque vê sua luta. Ele sorri porque, apesar das quedas, você não desistiu. Ele sorri porque sabe que dentro de você existe um coração que ainda acredita, ainda espera, ainda se abre para a luz. Não importa se sua fé é pequena, cansada ou ferida, Deus se revela justamente assim, na simplicidade do coração que diz: Senhor, eu preciso de Ti. E é com esse espírito de confiança que vamos entrar na oração. Senhor Jesus, Filho amado do Pai, hoje eu venho diante de Ti com tudo que sou e tudo que carrego. Às vezes me sinto grande demais tentando resolver tudo sozinho. Outras vezes me sinto pequeno demais, incapaz de seguir adiante. Mas hoje, Senhor, eu quero ser Teu pequenino, aquele que ouve, que confia, que repousa no Teu amor. Derrama sobre mim a mesma alegria que inflamou o Teu coração quando glorificaste o Pai. Que essa alegria cure minha alma, renove minha esperança e abra meus olhos espirituais para Te ver nas pequenas coisas, nos sinais diários, até mesmo na dor que eu não entendo. Pai Santo, Tu que escondes Teus mistérios dos sábios e doutores e os revelas aos pequeninos, revela também a mim o que ainda não compreendo. Mostra-me o que há por trás das situações que me confundem. Mostra-me o que o Teu olhar vê quando observa a minha vida. Abre meus olhos para perceber Teu cuidado, Teu consolo, Teu socorro que tantas vezes passa despercebido. Eu quero viver atento, sensível à Tua voz, disponível à Tua vontade. Filho, filha,
enquanto oramos, traga novamente à memória aquele nome que você escreveu, aquela situação específica pela qual você pediu direção. Coloque essa pessoa diante de Deus. Diga o nome dela em voz baixa. Coloque sua mão sobre o coração e apresente: Senhor, eu rezo peço luz, revelação, cura e proteção. Apresente também as áreas da sua vida em que você precisa ver como os pequeninos veem com simplicidade, com fé, com confiança. Talvez seja sua saúde, seu casamento, seus filhos, seu futuro, seu trabalho, sua vida afetiva, seus medos, seus vícios, suas feridas emocionais. Deus não te rejeita por causa disso. Ao contrário, é justamente aí que Ele quer habitar. Senhor Jesus, entra agora nas áreas da minha vida onde a minha visão está turva. Toca meus olhos espirituais. Liberta-me das mentiras que me aprisionam. Cura os pensamentos que me afastam de Ti. Ensina-me a enxergar como Tu enxergas. Revela-me o que o Pai deseja me mostrar. Faz-me perceber a Tua presença mesmo quando tudo parece silencioso. Que eu nunca confunda silêncio com ausência, atraso com abandono ou dor com castigo. Tu és o Deus que revela amor até nas sombras. Pai querido, eu me coloco nas Tuas mãos como criança que confia. Acolhe agora minhas intenções, meus pedidos e minhas lágrimas. Derrama sobre mim o Espírito Santo, aquele que consola, que ilumina, que move, que restaura e que revela. Troca meus medos por coragem, minha confusão por clareza, minha inquietação por paz profunda. Faz morada em mim, Senhor, e guia meus passos. Filhos e filhas, agora é o momento da consagração, o momento de apresentar ao Senhor aquilo que está nas suas mãos e aquilo que está no seu coração. Pegue agora sua água, suas chaves, seus documentos, seus exames médicos, suas fotos, suas alianças, seus remédios, seus pedidos escritos, aquilo que representa a sua vida. Segure tudo com fé viva e estenda diante do Senhor. Senhor Jesus, que te alegras nos pequeninos, olha para estes objetos e para estes corações que te apresentam tudo com sinceridade. Abençoa esta água, Senhor, criatura simples, mas que se torna instrumento de cura quando tocada pelo Teu amor. Que ela seja sinal da Tua presença, que leve paz onde houver medo, saúde onde houver enfermidade, liberdade onde houver prisão, esperança onde houver desânimo. Que seja usada com fé e traga consolo aos que necessitam. Abençoa também cada exame, cada fotografia, cada documento, cada chave, cada item que os Teus filhos apresentam. Que esta bênção desça sobre famílias, casas, quartos, onde há lágrimas silenciosas, empresas que passam por lutas, relacionamentos fragilizados, histórias feridas, sonhos machucados. Toca, Senhor, o impossível. Revela caminhos onde parecia não haver saída. Dá respostas onde há dúvidas. Dá força onde há cansaço. Dá luz onde há escuridão. Senhor, abençoa os nomes colocados aqui nos comentários. Olha para cada pessoa mencionada. Atinge-as com o Teu consolo. Traz libertação aos vícios, cura as doenças, reconciliação às famílias, direção aos indecisos, portas abertas aos que pedem trabalho, proteção aos que enfrentam perigos, descanso para quem vive sobrecarregado. Que nenhuma súplica seja ignorada, que nenhuma lágrima seja em vão, que nenhuma oração volte vazia. E agora, com toda humildade, rezemos juntos ao Pai que se revela aos pequeninos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com o mesmo amor, consagremos nossa vida ao coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filho amado, filha amada, receba agora a bênção final. Que o Deus que revela mistérios aos pequeninos te abrace com ternura. Que Jesus te mostre o caminho quando tudo parecer confuso. Que o Espírito Santo abra teus olhos para enxergar a presença divina nos detalhes, nos gestos, nas dores e nas vitórias. Que o Senhor te conceda a graça de viver com fé simples, com coração puro e com confiança firme. E que esta bênção permaneça sobre ti, sobre tua casa e sobre quem você ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de encerrar, testemunhe com fé nos comentários. Pai, revelai-me o que eu não vejo e compartilhe esta oração com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja buscando resposta onde não existe mais vida e através de você ela encontrará a revelação de Deus. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Eu sigo com você na fé, na oração e na confiança. Que Deus te abençoe